Nos últimos 5 anos da minha vida, o que eu mais fiz foi tentar encontrar a melhor forma de planejar minha rotina, planejar o meu tempo para conseguir criar conteúdo. E essa busca, ela se tornou muito rotineira na minha vida nesses últimos 5 anos, porque pra mim, não sei pra você, mas pra mim, não existe nada mais valioso do que o nosso tempo. Se eu consigo gerenciar ele da melhor forma possível, onde consigo trabalhar, criar conteúdo, ser produtiva, mas eu também consigo tirar um tempo pra mim, onde eu consigo recarregar minhas energias, estando com as pessoas que eu amo, alimentando meus hobbies, cuidando do meu corpo, eu acho que no final das contas eu vou estar vivendo uma vida plena, uma vida feliz. Ficou um pouquinho coach, né? Um pouquinho coach essa introdução aqui pra vocês, né? Mas é sério, eu não quero chegar nos meus 40, 50, 60 anos e só ter lembranças de mim sentada aqui nesse escritório trabalhando. Por isso aqui nesse vídeo eu vou te mostrar todos os métodos que eu uso pra gerenciar meu tempo e como que eu planejei meu 2026 pra criar conteúdo com mais foco. Bora que bora! Oi aí, turma! Pra você que não me conhece, eu me chamo Ana Mello e aqui no meu canal você encontra o quê? Muito conteúdo sobre criação de conteúdo. E, gente, feliz 2026! Que esse ano você consiga realizar tudo aquilo que você quer realizar e principalmente consiga atingir seus objetivos através da sua criação de conteúdo. Mas assim, eu sei que você já tá cansado desse papo aí de feliz 2026, já passou, né? Já estamos na terceira semana. Sem mais delongas, vamos pro assunto do vídeo. Turma, existem 4 coisas que eu faço nesse meu gerenciamento de tempo que todas elas fazem parte de um ciclo que eu já passei dentro da criação de conteúdo e passo até hoje. A primeira delas é o quê? Uma das coisas mais importantes que eu entendi que pra eu conseguir ter mais tempo pra mim é concentrar todas as minhas tarefas, todas aquelas coisas que envolvem meu trabalho em um lugar só. Uma das coisas que eu percebi que me sobrecarregava na minha criação de conteúdo era a quantidade de abas abertas no meu computador, mas não só essas abas abertas, a quantidade de notificação que eu recebia no meu celular, além de que eu tinha muitas tarefas espalhadas em muitos lugares ao mesmo tempo. Eu tinha tarefas no meu WhatsApp, no Trello, no Notion, tinha no papel, tinha no meu calendário, tinha dentro da minha mente e tudo isso dificultava muito o meu foco, porque cada vez que eu alternava ali de plataforma que eu tava usando, minha concentração dentro de uma tarefa era interrompida, seja por uma mensagem no WhatsApp, seja por algum documento antigo que eu quis abrir e fiquei curiosa porque eu vi ali no Google Docs, ou até mesmo por causa de algum evento que eu lembrei que eu tenho que colocar no meu Google Calendário. E falando isso em voz alta, parece que são coisas muito pequenininhas, né? E elas são pequenas mesmo, mas cada vez que sua concentração é interrompida em determinada tarefa, isso dificulta muito o processo de você conseguir voltar a ficar concentrado naquilo. Quem trabalha na frente do computador o dia inteiro vai entender o que eu tô falando. Imagina o seguinte, imagina que você está escrevendo um roteiro de um vídeo que você está criando, ou tá criando um relatório e de repente você recebe uma notificação no seu celular, sabe? A telinha aqui começa a apitar. E aí você vai ver essa notificação ali rapidinho e você vê que é uma mensagem de um dos seus clientes. Você toca para ver a notificação e pronto, seu foco já não está mais no seu relatório, no seu roteiro, está no WhatsApp. Aí daqui a pouco você se lembrou que você tem uma reunião para agendar ali no seu calendário e aí você tem que falar com o seu cliente para falar sobre essa reunião. Aí você adiciona seu evento no seu calendário e depois você vai voltar pro seu relatório, pro seu roteiro. Essa interrupção levou ali no máximo uns 5 minutos. Mas quando você volta pro seu relatório ou pro seu roteiro, parte da sua atenção ainda tá lá no seu cliente, dificultando ainda mais a conclusão daquele relatório que você estava fazendo. E isso tem nome, isso se chama resíduo de atenção. Só para você entender, alguns estudos mostram que essa troca de plataformas consomem até 40% da nossa produtividade do nosso dia. Isso significa que em um dia ali de 8 horas de trabalho, aproximadamente 3 horas são desperdiçadas não por falta de trabalho, mas por todo esse excesso de interrupções ao longo do seu dia. Por isso que no final do dia, a gente se sente menos produtivo e ainda cansados. Então esse negócio de ter minhas tarefas em vários lugares ao mesmo tempo era uma coisa que me irritava muito. Por isso, eu e o Renan, a gente desenvolveu um sistema que concentra tudo que eu preciso como criadora de conteúdo. Minhas tarefas, meus clientes, minhas ideias, meu calendário. Inclusive, eu escrevi todo esse roteiro desse vídeo aqui dentro desse sistema. Na prática, ele funciona como se fosse um centro de comando, onde eu consigo planejar o que eu vou postar, seja ideias, pautas, temas, ou ainda criar os meus roteiros dentro dele, como eu disse pra vocês. Eu consigo conectar a minha equipe que trabalha comigo pra acompanhar todo o fluxo de produção de um conteúdo, então eu consigo colocar ali a minha editora de vídeo, consigo colocar a minha designer, eu consigo acompanhar todo um calendário de conteúdo com uma visão mensal e uma visão semanal, e eu vou te falar que essa visãozinha semanal tem meu coração. Eu gosto muito de chegar na segunda-feira de manhã e saber o que eu vou fazer na semana inteira. Essa visão semanal pra mim, ó,
maravilhosa. E eu ainda consigo ver quais tarefas que eu tenho que fazer e quais estão atrasadas. Ele ainda não está disponível para novos usuários, mas se você quiser ser uma das primeiras pessoas a testar quando abrir, eu vou deixar o link da lista de espera aqui na descrição e também no comentário fixado. Mas, gente, é muito sério isso. Em 2025 eu me senti muito sobrecarregada. E essa fragmentação de atenção ao longo do dia era o que mais me prejudicava. Chegou um momento que eu não tava dando conta de produzir o que eu precisava. Eu juro pra vocês, chegou num dia que eu acordei chorando, porque eu não tava conseguindo fazer o que eu precisava fazer. Minha mente tava muito sobrecarregada. Então, hoje, o que eu puder fazer pra não me sentir mais assim, eu vou fazer. E o meu aliadinho desse ano é o planejador de conteúdo. A segunda coisa que você pode fazer em 2026 pra ter mais tempo na sua criação de conteúdo é delegar funções. Eu sei que nós, criadores de conteúdo, temos uma pequena dificuldade para delegar funções, porque afinal é a nossa marca, é a nossa imagem, a gente tem aquele preciosismo em tudo que a gente está fazendo, porque tudo que a gente faz está vinculado à nossa imagem. Mas, gente, um dos maiores acertos que eu fiz em 2025 foi delegar várias e várias funções dentro da minha empresa. Eu vou te falar que eu comecei em 2025 ali tendo como objetivo um objetivo extremamente raso dentro da minha função como empreendedora. Basicamente, o meu objetivo era, eu queria que a minha única função na empresa fosse escrever e filmar. Só isso. Não queria fazer mais nada. E eu fui atrás de fazer isso, né? De atingir esse meu objetivo. Porque quem não é criador de conteúdo em tempo integral acredita que criador de conteúdo é exatamente só isso, né? Só escrever e filmar. Quem me dera! Eu gostaria muito que fosse assim. Mas, no meu caso, eu tenho muitas outras coisas. Então, eu respondia muito e-mail, montava muito e-mail, cuidava de muitas coisas dentro das minhas publicidades. Eu tenho meus infoprodutos, então cuidava das estratégias de venda, cuidava dos meus membros, eu fazia suporte, eu fazia... Gente, era muita coisa além de escrever e filmar. E, de novo, falando aqui, parecem que são coisinhas pequenininhas, né? Mas, no final das contas, tudo isso ia interrompendo todo o meu fluxo de trabalho. E quanto mais eu era interrompida, menos concentrada eu voltava para minha criação de conteúdo. E as consequências disso era que eu produzia menos do que eu gostaria. E, no meu caso, quanto menos conteúdo eu crio, mais difícil se torna eu vender alguma coisa. E eu não sei se você sabe, mas eu preciso ganhar dinheiro, tá? Eu tenho muito boleto pra pagar no final do mês. Tem aluguel, tem condomínio, tem IPVA, tem... Então, em 2025, eu deleguei muitas e muitas funções aqui dentro e foi uma das melhores coisas que eu fiz. E eu posso falar, assim, que um erro que eu quase cometi de novo esse ano, porque eu já tentei delegar outros anos passados e eu ia cometer esse ano esse mesmo erro, é que você precisa ter muita paciência para delegar. Porque quando você decide delegar, você quer fazer isso para tirar a sobrecarga de trabalho em você, mas também porque você quer ter alguém que manja mais naquela função do que você. Porque sim, tem pessoas que manjam mais que você numa função ali da sua empresa. E quando a gente tem a verba para conseguir fazer isso, a gente quer se livrar daquela função o mais rápido possível, mas a gente também quer ter os resultados o mais rápido possível também. Afinal, a gente contratou mais pessoas, era pra gente estar voando. Mas a pessoa que você contrata, ela não sabe de todas as coisas da sua empresa. Só você sabe. E como empreendedor, é o seu dever mostrar e direcionar a pessoa que você contratou. Ela não vai saber de tudo do além só porque ela é especialista em determinada função. Além de que você precisa ter paciência nas primeiras semanas, porque a pessoa que você contratou, ela não sabe nada sobre a sua empresa e ela vai precisar de alguns dias para se situar, às vezes até semanas, para ela conseguir se ajustar. E é muita inocência, para não dizer ignorância da nossa parte, a gente ter a cabeça de que a empresa vai evoluir muito no primeiro mês, já que você contratou determinado serviço. Não vai. Principalmente se é a primeira vez que você está fazendo isso. Então, vamos alinhar as expectativas aqui, que não é desse jeito que as coisas funcionam. A organização, ela precisa de tempo, e foi isso que todas as minhas gestoras, elas pediram pra mim no primeiro mês. Esse primeiro mês de contratação foi um mês que eu tive que dar um passo pra trás pra todas elas se situarem e a partir disso a gente ir pra frente. Eu quis trazer essa história aqui pra você porque eu vejo que muita gente contrata serviços, contrata freelancers um mês só e já quer resultados estrondosos e não é assim que as coisas funcionam. A não ser se você tiver uma coisa totalmente certinha e protocolada de tudo que você quer que a pessoa faça. Então, por favor, não pense em resultados rápidos no primeiro mês. Pensa em profissionalizar o que você tem. Isso já vai eliminar muita coisa da sua cabeça no futuro. Hoje eu tenho uma gestora de comunidade que cuida de todos os projetos que a gente faz com os membros da comunidade. A gente tem uma
gestora de infoprodutos que cuida da parte interna e da estratégia de venda deles. Eu tenho uma gestora comercial que é quem cuida das minhas parcerias, responde todos os meus e-mails, monta os orçamentos, cuida do meu Media Kit. Eu tenho uma gestora no meu canal no YouTube que pensa estrategicamente no meu canal como um todo e edita os meus vídeos. Eu também tenho uma assistente que me ajuda no suporte do WhatsApp, cuida da minha agenda, dos meus lembretes. E hoje eu posso dizer que não 100%, mas sim as minhas únicas funções, minhas funções principais mesmo, são estudar, escrever e filmar. Claro que eu tô por dentro de tudo que está acontecendo dentro da minha empresa, eu que tenho que dar o ok de muitas coisas ainda, de tudo que tá acontecendo, mas isso diminuiu muito a carga de trabalho que eu tenho e me deu muito mais tempo para me dedicar àquilo que eu sou boa, àquilo que eu sou especialista, que é a criação de conteúdo. Então, se você quiser mais tempo esse ano, coloque como meta terceirizar funções. Isso vai te dar muito mais tempo. E sabe o que você não precisa delegar? A sua inscrição aqui nesse canal e um like bem gostoso aqui nesse vídeo. É fácil, é só você clicar no botãozinho que tem aqui embaixo de se inscrever e também o botãozinho que tem ali do lado para você deixar o likezinho. Já vai me ajudar bastante, tá bom? Obrigada. Dica número 3. Otimização de criação de conteúdo. Criador de conteúdo precisa otimizar sua criação de conteúdo e existem algumas coisas que você pode fazer para conseguir fazer isso. Entre elas é reciclar conteúdo, gente. Reciclar conteúdo, o criador de conteúdo precisa fazer isso. Ou seja, você pode usar um roteiro que você fez para um vídeo seu pro YouTube e transformar ele num roteiro mais curto para um Reels, para um TikTok, ou você pode usar o mesmo texto e destrinchar em vários outros conteúdos. Eu tô saindo aqui do microfone, né? Me perdoe. Mas, por exemplo, aqui, ó, esse roteiro aqui desse vídeo, a gente já tá aqui na terceira dica, né? Sobre como planejar o seu tempo para criar conteúdo, mas eu poderia muito bem usar cada uma dessas dicas para ser um único conteúdo. Então, assim eu já consigo aproveitar o que eu já tenho. A segunda coisa que eu faço, e isso se encaixa mais para quem tem um cantinho que é só seu para criar conteúdo, como por exemplo, eu tenho todo esse cômodo aqui só para mim, só para eu criar conteúdo, onde eu posso deixar todos os meus equipamentos, é exatamente isso, deixar todos os meus equipamentos em um lugar só. Hoje, quando eu quero gravar um conteúdo pro YouTube, eu já tenho tudo aqui ajustado, a iluminação, o meu cenário, tudo bem que às vezes o cenário aqui fica um pouquinho bagunçado, eu tenho que ficar arrumando, o meu microfone fica no mesmo lugar e é literalmente só sentar aqui na cadeira e começar a gravar. Eu deixo tudo aqui fixo, os meus equipamentos na posição, eu abro o OBS Studio, que é o programa que eu uso para fazer as gravações dos meus vídeos no YouTube e para fazer as lives aqui no computador, e aqui eu já começo a fazer o vídeo. Então isso já facilita muito. Tipo, eu tenho todo um equipamento que é assim, só clicar no botãozinho e gravar. Isso é muito bom. Isso com certeza é uma coisa que facilitou muito minha vida. Eu não preciso ficar encontrando o ângulo perfeito, nem nada do tipo, porque eu já deixei ele aqui paradinho. Claro que eu consegui isso depois de muito tempo, tá, gente? Foi um equipamento ali comprando num mês ali, depois num outro mês, depois num outro ano. Tipo, por exemplo, minha iluminação aqui eu tenho há anos, meu computador eu comprei há quase 2 anos, a minha câmera eu tenho ela há mais de 3 anos, então são equipamentos que eu fui juntando aos pouquinhos e aí eu fui aprimorando cada vez mais o meu equipamento para ele otimizar a minha criação de conteúdo e hoje eu tenho esse cômodo aqui, onde eu consigo ter um lugarzinho onde eu posso só sentar e clicar no botãozinho. Eu amo isso, sério. Eu me acho muito por ter conseguido fazer isso. E a quarta dica que eu vou te dar é uma quarta dica bem coach, mas ela precisa ser dita aqui também, tá bom? A quarta dica é: tenha foco e disciplina. E esse conselho é de mim pra vocês, mas também pra mim mesma. Porque eu já fui muito essa pessoa que mesmo tendo uma meta e sabendo o que eu preciso fazer pra alcançar ela, eu também ficava tentando fazer muita coisa ao mesmo tempo. E isso ainda é uma coisa que eu preciso ficar me fazendo lembrar constantemente de não precisar ficar fazendo tanta coisa assim ao mesmo tempo. Dividir o seu foco e sua atenção em várias áreas e várias metas te faz progredir muito menos em qualquer uma delas. Quem já leu aquele livro lá, O Essencialismo, vai lembrar muito bem disso aqui. Lá tem uma representação visual, assim, que representa muito bem o que eu tô falando. Imagine que a bola é você. Na imagem da esquerda, você tá dispersando a sua energia em várias direções. E na imagem da direita, se você decidir se concentrar em apenas uma coisa, a sua energia pode fluir muito mais. Ou seja, na segunda opção, você gera muito mais progresso do que na primeira, onde a energia está para várias direções diferentes. E eu posso falar pela minha própria experiência. Na minha vida, nos momentos que eu tive mais resultados, foram aqueles que eu tinha um projeto em mente, eu tinha uma meta em mente e eu não queria descansar até atingi-las. E os meus piores momentos foram naqueles que eu fiquei tentando equilibrar vários pratinhos ao mesmo tempo. E as redes sociais, gente,
elas são um veneninho pra gente nesse quesito. Porque, por exemplo, vamos supor que você tem um objetivo nesse ano de você criar o seu canal no YouTube e você já fez diversos planejamentos pra conseguir fazer isso acontecer. Mas, de repente, você ouve alguém falando que pra você ter sucesso, você precisa estar no TikTok também. Aí lá vai você se encaixar todo o seu planejamento, o TikTok também, pra colocar ali na rotina da sua criação de conteúdo. Aí mais pra frente alguém fala que você precisa começar a criar um podcast também. Aí você já tá com o seu canal no YouTube, seu TikTok e seu podcast. Aí você tá se concentrando em tanta coisa ao mesmo tempo que você não consegue entregar nada com qualidade. E aí você também não consegue progredir em nada. Eu fiz muito isso no passado e isso me deixou muito perdida. E pra evitar que eu faça isso esse ano também, já tô fazendo algumas coisinhas que estão me ajudando, assim, muito. A primeira delas é, eu só tô consumindo conteúdo de pessoas que estão fazendo a mesma coisa que eu. Na verdade, de pessoas que estão fazendo coisas que eu gostaria de estar fazendo e que estão dentro das minhas metas. Então, eu eliminei várias pessoas que o conteúdo não ia me agregar. Outra coisa, eu colei um post-it com os meus objetivos de 2026. Eu só coloquei 2 aqui, não vou mostrar, mas só tem 1 e 2. E importante isso também. Ter poucos objetivos. Você colocar vários objetivos no seu ano também não é uma coisa muito interessante, porque você vai dispersar muito a sua energia, suas tarefas. Então, eu acho que 2 metas ali principais já é muito suficiente para você conseguir ficar mais na linha, ser um essencialista e ter foco em uma única coisa. Outra coisa que eu também fiz foi, eu deixei muito bem claro para minha equipe quais são os meus objetivos, minhas metas para esse ano, e eu falei para eles que caso eu pense em mudar porque eu ouvi alguém falando tal coisa, é pra eles me darem um tapa na minha cara. Claro que eu posso mudar o meu objetivo ao longo do ano, se eu ver que faz sentido eu mudar, mas só mudar porque eu ouvi outra pessoa falando, sem me aprofundar naquele assunto, sem me aprofundar o porquê daquilo, eu não posso fazer isso. Então eu vou ficar na minha meta, se Deus quiser eu vou ficar nessa meta o ano inteiro. E como eu te disse, eu concentrei tudo isso que eu falei aqui pra vocês dentro do meu planejador de conteúdo, que é onde vai me fazer lembrar de todas essas minhas metas, do que eu quero atingir e também me manter organizada, concentrando todas as minhas coisas num lugar só. O link da pré-inscrição tá aqui na descrição desse vídeo e no comentário fixado. E sabe quando eu falei sobre a otimização de conteúdo lá na dica número 3? Então, eu recomendo você assistir esse vídeo aqui, caso você queira entender como otimizar mais ainda a sua criação de conteúdo, tá bom? Se você ficou com qualquer dúvida aqui nesse vídeo, deixa aqui nos comentários. Se não ficou com dúvida nenhuma, mas ficou aqui até o final, deixa um coraçãozinho azul pra eu saber que você ficou aqui até o final, beleza? Um grande beijo pra você! A gente se vê no próximo vídeo e feliz 2026!